Fala aí, meus queridos amantes de mangá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Luiz Felipe, esse aqui é o canal Mangaverse e a gente tá aqui hoje pra gente falar do capítulo 1137 de One Piece. Então se acomode aí, prepare-se para o vídeo e roda a vinheta. O capítulo inicia com Luffy, Zoro e Nami chegando em frente ao castelo de Elbaf guiados por Road. Eles notam o portão destruído e Zoro comenta que aquilo não foi uma invasão, já que a destruição da porta veio de dentro para fora. Eles adentram no castelo em busca da chave. Luffy pergunta ao gigante se sabe onde está, com Road afirmando não saber. Afinal, nunca teve o privilégio de entrar ali no castelo. Nami o elogia e o gigante fica muito feliz com as palavras dela, andando por um grande corredor com uma bifurcação. Zoro pergunta se aquelas ruínas são por culpa dos invasores, com Road explicando que na verdade aquilo foi causado pela briga entre Harold e Loki. O espadachim comenta sobre o poder destrutivo e Road explica que Loki era um monstro, mas Harold foi conhecido como o grande guerreiro de Elbaf. Eles entram em um salão cheio de esqueletos gigantes, mais uma das lembranças daquela guerra. Os únicos que saíram com vida dali foram Jaru e Loki, um local que teve sua entrada estritamente proibida. A gente pode ver aqui, né, esse início aqui, eu achei interessante eles pontuarem esse fator de que o castelo se tornou uma área intocada pelos gigantes de Elbaf, né, logo após a guerra do rei Harold e do Loki no passado, e realmente meio que um santuário, né, um lugar onde os corpos dos gigantes podem descansar e por isso nenhum outro tem permissão de entrar lá dentro. Achei interessante esse conceito aqui, embora talvez não faça tanto sentido a longo prazo. Luffy nota alguns esqueletos possuindo chifres. Road diz que aqueles eram descendentes dos gigantes ancestrais, que podem ter morrido, mas seu sangue ainda é passado à frente. Road finalmente nota o retrato do rei Harold na parede, impressionado com a imponência que o homem passa, o maior rei da história de Elbaf. Road explica que as cicatrizes em sua cabeça são após o rei ter arrancado os chifres, que eram a marca de seu sangue de gigante ancestral, aqueles que eram intrinsecamente ligados à era das guerras. Então ele não queria guardar mais dessas memórias. Zoro se impressiona com a determinação do rei. Todos em Elbaf ficaram desesperados com a morte do rei Harold, mas aquele que mais odiou Loki foi Hyruujin, o outro filho de Harold. Os Mugiwara se impressionam com a informação passada a eles. Road diz que na verdade ele era o meio-irmão. Antes da rainha consorte se casar com Harold, Hyruujin nasceu da relação com outra mulher. A mãe do gigante não teve permissão de ser a rainha por possuir o sangue de outra tribo de gigantes. Zoro menciona que aquilo não faz sentido e Road corta ele falando que mesmo eles sendo humanos, eles ainda não lutam por terras e não destroem sua própria raça. A explicação para aquilo ser impossível é pela ideia de que o sangue de outra tribo mancharia o sangue de Elbaf. Nami se irrita ao escutar aquelas palavras preconceituosas vindas de Rhodes. Zoro então pergunta ao gigante por que ele anda com Hyruujin, já que ele não possui o sangue puro. Rhodes se lembra do seu passado, onde era zombado por todos do reino de Elbaf e apenas Hyruujin achava seus talentos impressionantes e queria ser seu amigo. Então para ele, Hyruujin era diferente. Um homem honesto que passou por muitas coisas ruins, sem poder morar no castelo e vendo sua mãe ser maltratada por preconceito. Ele ainda deseja unir todas as raças gigantes do mundo e Road deseja fazer esse sonho se tornar realidade. Luffy os chama para alguns outros gigantes caídos em outra área. Um ponto aqui que eu achei muito legal é realmente esse conceito aqui que a gente vê praticamente em todas as ilhas, né, que a gente passa, que é o preconceito entre raças, né, tipo assim, mesmo sendo todos gigantes, mesmo sendo todos iguais, ainda tem o preconceito entre eles e tem aqueles que querem mudar isso, né? No caso aqui o Hyruujin quer mudar isso ao unir a raça de todos os gigantes, né? Então, tipo assim, pra gente que talvez estava esperando uma coisa ali em Elbaf, né? Um país mais calmo, um país que já estava esperando o Luffy, que queria conversar com o Luffy, né? Talvez não esperava esse tipo de ação, porque muitos dos países legais do Novo Mundo que esperam o Luffy, de alguma forma eles têm alguma coisa ali que possa ser um pouquinho mais assustador, né? E o conceito aqui de Elbaf é isso, esse preconceito racial que tem entre as raças, né? E como o próprio Road falou ali, né? Com o Zoro, eles também são humanos e vivem brigando por terras, né? Por que ele achou que os gigantes seriam diferentes apenas por serem gigantes? Então eu achei interessante isso aqui ser pontuado e saber que tem gente que ainda quer, que busca essa igualdade entre eles, né? Muito semelhante ali o que vai acontecer no final quando o Luffy unir todas as raças. Descemos até o submundo de Elbaf, onde Gunko continua espancando Loki por ele ser contra a ideia de se tornar um cavaleiro de Deus. Aquilo é algo que seria impossível para um plebeu como ele, mas mesmo eles oferecendo, ele ainda é contra esse grande privilégio. A moça pisa no chão e logo duas setas vão na direção do rosto de Loki, que explica os próximos movimentos dela, que irá distraí-lo com a seta próxima ao seu rosto e depois acertá-lo com o punho. Gunko pergunta mais uma vez se ele irá ou não se tornar um dos cavaleiros de Deus, e logo ele grita a mandando desaparecer, recebendo um poderoso chute da mulher logo em seguida, sendo seguido
seguida por mais 3 golpes dela, deixando Loki cansado. Gunko cria mais uma chuva de setas que vão em direção ao rosto de Loki, que manda ela parar com aquilo, e a pergunta é feita mais uma vez. O grito do príncipe ecoa pelo submundo após mais alguns golpes de Gunko. O outro homem encapuzado a observa com atenção e pede para que ela pare. Ele pede para Gunko entrar em contato com Mighty Joyce, porque ele prefere resolver a situação de forma mais inteligente, sendo seguida por Gunko, que pergunta se por acaso eles têm fé em algo que possa protegê-los por ele estar querendo não se aliar aos Cavaleiros de Deus. O nome do homem encapuzado finalmente é revelado para nós: Shamrock Figureland, o atual líder dos Cavaleiros de Deus e filho de Figureland Garling. Shamrock afirma que o país dos gigantes de Elbaf será colocado sob o controle do governo mundial após as suas ações ali. Finalizando assim o capítulo. E finalmente nós temos a revelação dele, né? Aquele que todos nós esperávamos. Figureland Shamrock, um possível irmão gêmeo do Shanks e filho de Figureland Garling, o atual Gorosei, né? O novo Gorosei que pegou o lugar do Sanjay Garcia Saturn. Muito interessante essa revelação. Algumas pessoas ficaram impressionadas, né? Porque não era o Shanks. E sendo muito sincero com vocês, a partir do momento que aquele personagem apareceu e o tempo todo ele tava tampando o lado de cá do rosto, eu imaginei que não seria o Shanks mesmo. Porque isso tava muito na cara. É o Oda fazendo uma subversão. É pra você pensar que esse aqui é o Shanks, pra depois ele te mostrar que não é. Então realmente, assim, eu não achava que seria o Shanks, tanto que eu pontuei isso lá no vídeo que ele chegou em Elbaf, né? Eu falei assim, o irmão gêmeo do Shanks chegou. Eu não acho em momento nenhum que fosse ser o Shanks. Mas a gente tem que falar aqui, né, o quanto que o visual desse cara é estiloso, esse cabelão longo, né, muito foda, e esse visual todo de cavaleiro, muito legal. E a gente sabe aqui, né, que o papai deu uma ajudinha, né, subiu ali pra capitão. Por que será que ele é o capitão? Será que ele é o vice antes? Ou será que é puxa-saquismo ali do pai dele que colocou ele mais alto? Agora que virou Gorosei, né, é igual político, igual político em cidade pequena, ganha eleição, traz a família toda pra prefeitura. Mas eu achei interessante esse capítulo aqui. Comenta aí o que você achou, comenta aí o que você vai esperar, comenta aí o que você acha do Shamrock, o que você acha que vai ser os poderes dele, o que você acha dos poderes da Gunko. Eu achei interessante esse conceito dela jogar as setas e ela bater, né, da forma como a seta tá posicionando. Dá uma certa previsibilidade do que ela vai fazer, mas como ela falou que ela pode mudar ali no meio do caminho, possivelmente ela vai escolher outras formas ali, tem algum segredo dentro dessa fruta. E o mínimo que eu espero, assim, para cavaleiros sagrados, os cavaleiros de Deus, os grandes guerreiros do governo mundial, eu espero que pelo menos todos eles tenham uma fruta despertada. Então é bom o Oda ter planejado aí muita coisa legal pra Gunko. Eu quero saber o que o Shamrock deve fazer, talvez ele seja mais igual o Shanks, né, um espadachim ali de haki e não tenha fruta, mas comentem o que vocês acham. Se inscrevam no canal, deixa seu like, manda pros amigos que podem me ajudar, que a gente tá indo rumo agora aos 6 mil inscritos, só pode chegar com a ajuda de vocês, beleza? Até a próxima, tchau!